Você vai sair daqui edificado em nome de Jesus. Você possa abrir o seu coração, que você possa receber aquilo que o Senhor tem para você. Nós temos ministrado nesses dias sobre a graça do Senhor, sobre o favor do Senhor. Eu sei que para muitos, ou talvez para todos, não estamos desfrutando da graça do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Mas esse é o caminho, esse é o propósito, e nós iremos. A vida cristã, como eu falei para os irmãos, é porta e caminho. A porta são as experiências que nós vivemos com o Senhor. O caminho é o processo que nós temos que percorrer. Muitas pessoas elas querem ter resultado, mas elas não querem respeitar o processo. Todos nós precisamos respeitar o processo das nossas vidas. Deus criou tudo em um processo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Que ele descansou, diz a Bíblia, mas esse descansar, você sabe, não é porque ele estava cansado, porque ele queria desfrutar da sua criação chamada o homem. Amém? Então, que nesses dias você possa se agarrar nas promessas do Senhor, porque grandes coisas, como diz Salmo 126, fez o Senhor por nós, mas não só fez, irá fazer muito mais, e é por isso que nós estamos alegres. Amém? Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4, versículo 33. O nome dessa palavra é abundante graça e grande poder. Abundante graça e grande poder. Atos, capítulo 4, versículo 33. Esse livro é um livro muito fantástico. Eu até te aconselho a você fazer um plano de leitura bíblica. E talvez se você estava, que livro eu leio? Quero te desafiar a ler esse livro aqui, chamado livro de Atos. Porque é um livro onde o Espírito Santo ele tem liberdade no meio dessa igreja de manifestar vida, poder, unção, onde as pessoas são em massa curadas, salvas, restauradas, restituídas, igrejas são plantadas, muitos milagres e prodígios acontecem. Por quê? Por causa da abundante graça do Senhor. Graça não é uma simples palavra que as pessoas falam. Graça é uma pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus. Semana os irmãos te viram, um irmão mandou um vídeo lá no grupo lá, né, dançando lá um poperô. E aí eu brinquei com ele, com esse irmão, né, não vou, como está gravando, não vou falar o nome. Mas os irmãos já sabem quem eu estou falando. E aí eu brinquei, eu falei, quando você veio para cá, falaram que achavam que não tinha mais salvação para você. Agora depois desse vídeo eles têm certeza. E você sabe que eu louvo a Deus que é só Jesus, a verdadeira graça. O verbo que se fez gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Veio até aqui, alcançou o coração do irmão a ponto de dar essa liberdade. Falei, esse irmão só pode ter um quadro que leva ele até Aslan, lá no quarto dele. Ele tem que me mostrar esse quadro que eu quero também. Não fumou nem bebeu, mas está chapado. Eu falei, aleluia. É só o Espírito Santo para fazer isso com uma pessoa dessa. E eu louvo a Deus porque por mais que muitos criticam a graça, Jesus é a verdadeira graça. E nós precisamos cada dia mais conhecer, ter revelação dessa graça, dessa pessoa chamada a pessoa de Jesus Cristo. O que leva uma pessoa a querer ter liberdade a ponto de não se preocupar com o que vão dizer? É só a pessoa de Jesus Cristo. E nesses dias o Senhor nos tem incitado, nos tem desafiado como igreja a não permitirmos o Espírito Santo ficar dentro de uma caixinha, mas ter liberdade no nosso meio. Ter liberdade de salvar, de curar, de restaurar, de restituir. E nós queremos desfrutar dessa abundante graça em todas as áreas das nossas vidas. Seja ela ministerial, seja ela financeira, seja ela trabalhista, Deus vai fazer grandes coisas. Eu sei que Deus está preparando algo, um cenário para nós, que ainda não consigo ver ao todo isso. Mas eu sinto no meu espírito, eu tenho essa convicção de que a chave vai virar nas nossas vidas. E nós vamos experimentar o extraordinário do Senhor nas nossas vidas. E aí você vai ver os apóstolos, eles desfrutavam do que eles desfrutaram. Só uma simples pregação, 3.000 quase se converteram. Por quê? Porque havia abundante graça e grande poder. Se você quer ver algo acelerado na sua vida, de bênçãos do Senhor, você precisa desfrutar da abundante graça e de grande poder. Graça é Jesus, poder vem do Espírito Santo de Deus. Que é o que Jesus viveu. Jesus é a própria graça que veio na terra e ele foi revestido do quê? Do poder.
E é por isso que ele viveu aquilo que ele viveu. Por isso é importante nesses dias você colocar isso no seu coração, vai ler, vai gerar fé em Atos dos Apóstolos, você vai ver como muitas barreiras vão cair contra a sua vida. Nós precisamos nesses dias, irmãos, meditar nos feitos do Senhor e desfrutar dessa fé que o Senhor nos tem dado. Amém? Por isso, vamos caminhar comigo nessa leitura aqui. E eu quero ler alguns textos que nos falam dessa abundante graça para introduzir essa palavra em nome de Jesus, amém? Fala assim: eu quero desfrutar na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos estudos, de abundante graça e grande poder. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia o que, irmãos? Abundante graça. Isso é maravilhoso. Lá em João capítulo 1, versículo 14, olha o que diz. E o verbo se fez carne. Aqui essa carne, você sabe, no original é gente. E o verbo se fez gente, pessoa. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Deus, ele é tão maravilhoso que ele era o quê? O primogênito. Ele era o unigênito, o único. Agora, por causa de nós, ele se tornou o primogênito. Primeiro de muitos. Muito maravilhoso. Nós precisamos contar para as pessoas que existe um Deus que é bondoso, que é gracioso e que se revelou a nós. Como diz Paulo, o mistério que estava em oculto nos foi outrora revelado, que é Cristo em nós, a esperança da glória. As pessoas precisam ouvir. Você por muito tempo, eu por muito tempo ouvimos de um Deus que é tirano, de um Deus que é iracundo, de um Deus que pesa a mão, de um Deus que quer castigar. Mas nós precisamos não só ter revelação, contar às pessoas lá fora que existe um Deus gracioso, bondoso, que quer ter experiências com os seus filhos. E olha que maravilhoso, irmão. Lá em Hebreus 1:3 diz que Jesus é a exata expressão de Deus. E se Jesus era cheio de graça e de verdade, o que Deus Pai é? Cheio de graça e de verdade, porque Jesus veio revelar o Pai, Jesus veio mostrar quem é o Pai, a forma que o Pai se comporta, a forma que o Pai se manifesta. E as pessoas lá fora precisam ouvir sobre esse Deus que se fez gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse Deus que não importa o que você fez essa semana, Ele diz: terei misericórdia dos seus pecados, não me lembro mais. Porque é o seguinte, irmão. Você sabe, eu ouvi essa frase semana passada, que fala assim, a própria pastora Luiz falou, quem está preparado para morrer? E o pastor Luiz fala que ele teve uma experiência com o Senhor. Eu fiquei perguntando, porque hoje se você perguntar para a maioria das pessoas, está preparado para morrer? A maioria vai falar, não estou preparado. Uns não estão preparados que querem arrumar casa, outros não estão preparados que querem construir outras coisas. Mas a raiz das pessoas que não estão preparados para morrer é porque ainda não aprenderam a viver. Quem que aprende a viver? Quem sabe que é perdoado, quem sabe que é amado. Se você sabe que está devendo, você quer ser preso? Você não quer, você está devendo para a justiça. Passou um carro da justiça, de um oficial perto da sua casa, você se esconde. Você está devendo para Sanepar e para Copel. Passou o carro lá, você já tranca tudo para não irem lá. Com Deus é a mesma coisa. Por que muitos não querem que Jesus volte? Porque ainda tem o sentimento, estou devendo, de dívida, você condenado, você punido, você julgado. Agora, quando você tem a consciência de que você foi justificado por Cristo Jesus, aí você anseia pela volta do Senhor. E nós precisamos contar para as pessoas lá fora que existe um Deus gracioso, bondoso, que independente do que eles fizeram, Ele quer perdoar, Ele quer manifestar amor, Ele quer manifestar graça. Irmão, pessoas dentro da igreja vivem com sentimento de culpa, de acusação, de condenação.
Tem pessoas que às vezes não conseguem abrir a boca para o louvor, levantar a mão, porque naquele dia falou palavrão, porque naquele dia se alterou, porque naquele dia cometeu algum ato que aos olhos dele não tem mais jeito. Só que existe perdão para todos os pecados. Você quer viver uma vida que desfruta? Porque é o seguinte, quem tem um sentimento de culpa, de acusação, de condenação, ele não consegue acreditar que Deus está disponível para abençoar ele. Piorou que ele já é abençoado. E é por isso que nós precisamos crer nessa verdade e contar para as pessoas que nós fomos já perdoados. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 17. E estou na introdução ainda, amém? Mas eu vou terminar antes das 8 também. Pode ficar tranquilo. Não precisa ficar olhando no relógio. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim, ó. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais do que recebe o que, irmãos? A abundância da graça e o dom da justiça, o presente, a justiça de Cristo, reinarão na eternidade. É isso que está escrito? Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Quem que tem a abundância da graça? Quem que reina em vida? Quem tem a justiça de Cristo Jesus. Olha só que poderoso. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Não vou falar de dinheiro, pode ficar tranquilo. Quero te mostrar um princípio nesse texto aqui, amém? Amém? Aleluia. Que quando fala 2 Coríntios 9, 8, lá vem falar de dinheiro. Não. Quero te falar desse princípio aqui. Amém? Olha o que diz aqui, ó. 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Só que olha que interessante aqui, do versículo 7 em diante. Cada um, esquece o dinheiro aqui, amém? Esquece o dinheiro, pelo amor de Deus. Pra você não fechar o coração para esse versículo aqui que é chave. Cada um contribua segundo tiver propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 8. Deus pode vos fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu e deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Quem desfruta da abundante graça? Por isso que você nunca pode ler só um versículo. Você tem que ler o texto para entender o seu contexto. Aqui o versículo 10 fala. Ele fala que só desfruta da abundância da graça quem está na justiça. Qual justiça? Justiça mediante a fé. Cristo Jesus. Por que muitas pessoas não desfrutam do melhor do Senhor? Dizima, oferta, é líder, está na igreja, está firme. Porque estão sempre baseados na sua própria justiça. Para desfrutar da abundante graça, precisa estar baseado na justiça de Cristo. É dentro do casamento? Justiça de Cristo. É no trabalho? É justiça de Cristo. É na vida financeira? Justiça de Cristo. É nos estudos? Justiça de Cristo. Só que nós precisamos entender que nós não podemos viver essa questão de universalismo que as pessoas vivem. Jesus morreu por todos, é só esperar. Não. Nós precisamos entender que é necessário confiar e se firmar nessa justiça. São dias que o Senhor está nos desafiando, irmãos, a não vivermos pelas nossas emoções. Você sabe como nós somos? Você pode começar um culto na carne e terminar no espírito. Mas você pode também começar um culto no espírito e terminar na carne, sim ou não? Porque o ser humano ele é inconstante. Por
Por isso que tem que começar na justiça de Cristo e terminar na justiça de Cristo. Quando nós desfrutamos dessa justiça, que é o que o texto nesse e Romanos 5,17 diz, nós desfrutamos da abundância, da graça e do dom da justiça. Foi um presente. Deus só abençoa quem é justo, e só é justo quem está em Cristo Jesus. Por mais que você não pratique algumas coisas que lá fora o mundo pratica, para receber o que o Senhor tem para nós, é só quem está firmado na justiça de Cristo Jesus. Você pode orar bastante, você pode jejuar bastante e não receber o que Deus tem para você, porque você pode se encher de justiça própria. Como você pode ter quebrado o jejum várias vezes, mas você chega, Senhor, mais uma vez eu falhei, eu quero confiar na sua justiça. E eu vou desfrutar. E você pode desfrutar. Quero pedir para os irmãos só parar a agitação lá atrás. Amém? Então, irmãos, nós precisamos nesses dias se firmar na justiça de Cristo Jesus. Pastor, eu quero, mas esse negócio que você fala, tem que descansar em Deus, tem que se assentar. Eu não sei. Porque uns acham que sentar é algo impossível. Outros já acham que sentar é sentar e não trabalhar. Então ele acorda meio-dia, 1h e acha que tudo vai acontecer. Não vai. Deus trabalha até hoje, amém? Só que é descansar no sentido que você vai trabalhar, mas você vai trabalhar no Senhor, confiado nas promessas do Senhor. Pastor, eu quero desfrutar dessa abundância. Eu quero compartilhar 3 princípios rápidos para você desfrutar da abundância, da graça do Senhor. E como diz Paulo em 2 Coríntios 9, ter em ampla suficiência, superabundez em tudo. No casamento, abundância da graça. Com os filhos, abundância da graça. Em tudo. Você sabe, eu tinha algo na minha cabeça, sempre tive, nesses dias Deus tem aberto. O sonho de todo pastor é que todos os seus filhos sejam pastores. Ou pelo menos líder na igreja. E você sabe, desfrutar da abundância da graça, Deus tem falado comigo. Glória a Deus se eles forem pastores. Glória a Deus se os 4 quiserem pelo menos ser líder. Mas a abundância da graça promessa para a minha vida é que os meus filhos tenham experiência com Jesus, permaneçam firmes com Jesus. E você sabe, às vezes eu queria algo que não é nem o que Deus falou. E aí Deus falou, a abundância da graça é você ver a sua família firme servindo a mim. E não você querer colocar, porque esse é o mal de muitos pais. Eles querem injetar o sonho deles na marra nos seus filhos. Ah, eu queria tal coisa, não tive, então meu filho tem que ter. Eu queria tal profissão, não tive, então meu filho tem que ter. Eu queria tal faculdade, não tive, então meu filho tem que ter. Não tem que ter. Teu filho não é você. Você não é o teu filho. Por mais que nós queremos que eles sigam as nossas pegadas, nós temos que entender que para todos o Senhor tem um propósito. E nós precisamos nesses dias, irmãos, crescer na revelação dessa graça, como também nós temos que respeitar os sonhos dos nossos filhos. Que é o que Deus nesses dias tem me ensinado. Que como eu falei, eu tinha na minha cabeça que todos teriam que ser pastor, não. Porque o médico, se ele quiser ser pastor, não vai dar certo. Mas se o pastor quiser ser médico, também não vai dar certo. Porque cada um tem um propósito, cada um tem um chamado. E nem é a maioria que vai ser pastor. Então não adianta eu achar que todos vão ser. Se for, amém. Mas se não for, que eles desfrutem da pessoa de Jesus. E esse tem que ser o seu, esse tem que ser o meu desejo. Então, pastor, como que eu faço para desfrutar dessa ampla suficiência, da abundância dessa graça? Nós vamos crescer junto nessa revelação. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, que é importante, é preciso, é necessário. Nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. Há um ditado, como eu te falei, de universalismo, de que Jesus morreu por todos, já abençoou todos, então não precisa falar nada. Mentira. A fé, ela se manifesta com uma voz. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Se eu tenho fé, eu vou expressar. Você vai ver que em todos os momentos, nos 4 evangelhos, quando Jesus libera poder, libera unção, o que ele fala? Vai, a tua fé te salvou. Não é o teu jejum, não é a tua oração, não é o seu bom comportamento, mas é a tua fé te salvou. Só que a fé, ela se manifesta com uma voz, falar. Como o Rafael falou, às vezes vai exigir perseverança. Qual é a maior moeda do céu e principal? É a nossa fé. Mas todos nós seremos testados, provados na nossa fé. Você vai empreender,
não é mil maravilhas de começo. Só que nós precisamos entender, cada não que eu recebo, mais perto do sim eu estou. Cada coisa que dá errado, mais perto de dar certo eu estou. Quem criou a luz, a lâmpada, você sabe. Quem criou a luz foi Deus, aleluia. Mas quem criou, inventou a lâmpada, você sabe. Foram muitas e muitas vezes. Só que cada vez que dava errado, ele falava, mais próximo de dar certo eu estou. Então, a nossa fé ela vai ser testada. Comecei a vender tênis, José. Nossa, já está tudo encomendado. Aí chega, as pessoas cancelam. Nossa, agora eu comprei tudo. A fé vai ser testada. Só que tem que perseverar. Qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós queremos que Deus faça, geração fast food, tudo no nosso tempo. Nem tudo é no nosso tempo. Porque nós precisamos exercitar a nossa fé, seja no casamento, seja... Essa semana eu estava falando com um membro da igreja, que disse que o cônjuge gostava de teatro, as coisas, e passou 1 ano, 2 anos, eu lembrei o membro essa semana. Eu falo membro para não falar se é mulher ou é homem, né? Que membro, não existe membra, existe membro. Aí eu falei, lembra que 2 anos atrás você falou que o seu cônjuge gostava de teatro? Pois agora a oportunidade de servir no teatro. Mas você vê, a fé foi testada, a fé foi provada. Deus prometeu lá atrás, mas foi se cumprir agora, depois de 2 anos. E se desiste? E se larga tudo? Não ia desfrutar da promessa. Para desfrutar da promessa é necessário fé. Mas não é uma fé em silêncio, uma fé calada. É uma fé que fala. Você imagine quando Jesus está lá no barco, na tempestade. A Bíblia fala que ele dormiu diante da tempestade. E aí os discípulos começam tudo a meditar. E pensando na tempestade sumindo. Foi isso que aconteceu? Não. Teve que alguém naquele barco se levantar, que é Jesus, você sabe da história, e falar, vento cesse, mar aquieta-te. A fé, ela é expressa com palavra. Maior manifestação de fé é liberando palavra. Você pega Josué e Caleb, eles ficaram meditando. Os outros 10 não acreditaram, vamos ficar meditando aqui. A Bíblia fala que eles subiram e falaram, eia, subamos e possuamos essa terra. Nós vamos devorar esses gigantes como pão. Você tem que olhar para a sua adversidade, para a sua tempestade e falar, eu vou devorar como pão. Irmãos, às vezes os dias maus eles vêm na minha vida, na sua vida. Tem dias que dá vontade de desistir, tem dia que dá vontade de chutar tudo. Mas nós fomos chamados para cumprir um propósito. Nós somos chamados para viver uma vida que vence, vitoriosa. Nós não somos vencedores. Ser vencedor já é bênção. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Segundo aquele que nos chamou. Quem que te chamou? Foi Deus. Quem me chamou foi Deus. Nem eu me escolheria, mas Ele me escolheu. E Ele não erra nas suas escolhas. Então, se nós temos dificuldades, nós temos adversidade, cada vez nós vamos subindo um degrau, os desafios vão aumentando. Mas a profecia, a palavra da fé tem que ser aumentada também, liberada de uma forma mais agressiva. Não é nós que não vamos prevalecer contra o inferno, é o inferno que não vai prevalecer contra nós. Não é nós que temos que ter medo do diabo, o diabo que tem que ter medo de nós. Não é nós que temos que ter medo das circunstâncias, as circunstâncias têm que fugir de nós. Mas você precisa perseverar em crer. Mas quem crê, ele fala. Você lembra? Provérbios 18, 21 diz o quê? Há poder nas nossas palavras, na nossa língua, de da vida e da morte. Comeremos dos frutos das nossas palavras. Aí você vai olhar, se você ler o versículo anterior, vamos ler lá? Provérbios 18, 20, abre lá. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Olha o que diz 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Mas olha o que diz um versículo antes. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Sabe como você preserva um coração cheio de fé? Liberando palavras de vida. É um conjunto. O coração libera a palavra, porque a boca fala que o coração está cheio, amém? Só que como que o coração é preservado? Quando eu também libero palavras de vida. Hoje todos nós temos obstáculos aqui. Hoje para alguns ter filho é um desafio. Para mim eu tive essa fase. Outros é financeiro, outros é saúde. Cada um tem um gigante, cada um tem uma adversidade. Mas o que Josué e Caleb falaram? Nós vamos devorar esse gigante como pão.
Eles não eram a maioria, eles eram a minoria, aos olhos dos homens. Mas eles eram a maioria porque eles estavam com Deus. Quem está do lado de Deus é a maioria esmagadora. Talvez você hoje olha, como o Rafa falou, você olha o teu armário, tá louco. Mas libera a palavra de vida, eu vejo esse armário cheio, eu vejo essa geladeira cheia, não é só de água, é de coisas boas, guloseimas. Não, só quero o necessário, uma casinha. Não, irmão. Deus é grande, queira as coisas grandes, sonho grande, objetivo grande. Você precisa colocar Deus na posição devida. Porque quando você está na justiça de Cristo, você pede coisas que você não merece. Mas quando você está na sua justiça, é só o que o seu braço pode te dar. É só o que você acha que você pode conseguir, o seu currículo pode dar, a sua faculdade pode dar. Como o Rafael falou, o serviço que ele conseguiu, o estudo dele, o intelectualismo dele, jamais poderia dar para ele. Nem currículo para ter o serviço que ele tem hoje, ele teve. Mas sabe o que ele tinha? Abundância da graça, dom da justiça, favor. A porta se abriu para ele. Quem é o Rafael? Pode vir alguma coisa boa de Antonina? Eu não sei, agora é de Morretes, aleluia. Mas Deus abriu a porta para ele. Por quê? Porque ele não ficou confiado no currículo dele, mas sim na abundância da graça, no dom da justiça. E é por isso que ele está desfrutando. E assim é na nossa vida. O problema de muitas pessoas, eles olham para a sua vida, eles fazem um check-in, eles falam, não, esse aqui eu não estou capaz, esse aqui eu não sou capacitado, esse aqui eu não posso, esse aqui eu não consigo. E ele faz uma leitura errada, que é o que o povo fez lá em Números. Ele falou assim, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, mas ninguém tinha falado nada, eles se viram como gafanhoto. Diferente de Josué e Caleb, falou, eles são tão pequenos que nós vamos devorar eles como pão. A ótica, Provérbios 23:7 fala o quê? Assim como imagina a sua alma, assim você será. Se você se imagina como um gafanhoto, é gafanhoto que você vai ser. Agora, se você se imagina como um príncipe, como uma princesa, é da realeza que você vai desfrutar. Mas a fé, ela tem uma voz. Não, hoje eu quero ficar no meu canto. Não, não quero ficar no meu canto, eu vou falar. Eu vou falar porque o diabo e todo o inferno tem que ouvir. Bom, quando nós oramos, que nós declaramos, você acha que não tem um monte de gente que faz trabalho de macumba contra nós, contra a igreja? Assim como nós subimos nos montes orar, tem enviados do diabo que também sobem fazer trabalho. Só que nós temos que liberar a palavra, para que aconteça no mundo espiritual e no mundo natural. Hebreus 11:1 fala o que? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas está escrito, eu quero. Eu não estou vendo um casamento, mas está escrito, eu quero. Eu não estou vendo meu armário cheio, mas Deus é abundante, eu quero superabundância. Eu não estou vendo um filho, mas Deus falou que eu sou fecundo, frutífero e multiplicador, eu quero. Eu não estou vendo saúde, eu estou limitado. Mas Deus diz que Ele levou sobre si todas as enfermidades e dores. Você não tem que falar o que você está vendo, você tem que falar o que você quer ver. Você tem que falar o que está escrito ao seu respeito. Ah, mas está demorando. Mas um dia é como 1000 anos é como um dia. Aquilo que demorou anos, no estralar de dedos, o Senhor pode fazer acontecer na sua vida. Você só precisa declarar, chamar a existência. O que Deus nos deu em Mateus 16? As chaves do reino dos céus. O que ligar na terra é ligado no céu. O que desligar na terra é desligado no céu. Hebreus fala, tudo que tem aqui é porque tem lá. Então nós precisamos declarar. Chega, irmãos, de se calar e ficar passivo. Hoje eu não estou bem para falar nada. Não, fale. Para de ficar apanhando do diabo. Fale. O diabo tem que correr, não é nós. Não engrandeça o seu problema. Tudo que você foca, você engrandece. Ah, pastor, é fácil para você falar. Não é, irmão. Você acredita, tem áreas da minha vida que eu estou que nem Abraão. Estou orando, os irmãos estão testemunhando, na minha vida não acontece. Já parou para pensar, Abraão? O Egito inteiro tendo filho, o homem não nem levantar o negócio levantava. Quem dirá ter filho? Mas ele continuou declarando. E até hoje é mencionado o nosso pai Abraão. Então veja, tem coisa que ainda não aconteceu na sua vida, mas você precisa declarar. A fé, ela é expressa com uma voz. Quem não fala, me perdoa, mas não tem tido fé. Não a fé de Deus, não a fé que Deus nos deu. Mas se você olhar, todas as pessoas que o Senhor alcançou, seja assassino, seja prostituta, seja ladrão, seja o que for,
seja adúltero ou adúltera, eles tiveram a salvação, eles tiveram a cura, eles tiveram a restauração. Por quê? Porque eles falaram. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Falou. O que você quer? Eu quero voltar a ver. Voltou a enxergar. A mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? Ela tocou e ela falou, eu quero ser curada. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja, todos que tiveram fé, falaram. Deus só precisa de uma coisa, fé. Mas essa fé, ela precisa ser expressa através do falar. Amém? Aleluia, irmão. Então você precisa crer nessa verdade e o Senhor vai manifestar. Fala para o seu irmão, irmão, não desista de crer, porque a fé é a moeda do céu. Amém? Aleluia. Segundo, deixa eu olhar o horário aqui, Jesus. Tenha uma imagem correta do Pai. Irmão, aqui é importante, que é chave para você. Quem tem revelação que Deus é Pai e Ele é Filho, já está na frente de muitos. Só que não basta saber que tem um Pai. É preciso saber quem é o seu Pai. Por exemplo, vamos supor, eu venho de carro, está chovendo, e eu venho de carro, aleluia, que Deus proveu um carro para mim. Que é o símbolo de 7 lugares que Deus já me deu em nome de Jesus. Correio está demorando, mas vai chegar. Aí, eu venho de carro, todo tranquilo, daqui a pouco chega a Nicole toda molhada. Aí chega o José para ela, Nicole, o que aconteceu? Você está tudo molhado, aí vem na chuva, teu pai tem carro, por que você não veio com teu pai? Aí ela fala, meu pai tem carro, mas ele só quer usar para ele jamais que ele ia lá em casa só para me buscar, só para me dar uma carona. Ela tem pai, o pai dela tem carro, mas ela não desfruta do carro. Sabe por quê? Porque ela tem uma imagem ruim do pai. Ela nem pediu, mas ela criou uma imagem ruim do pai dela. Tem muitos filhos que não pedem, porque já presumem que Deus vai falar não. Porque não é só saber que tem um pai, é saber que tem um pai bondoso e gracioso. Um exemplo bíblico é dos dois, o filho pródigo e o irmão dele. O filho pródigo saiu, mandou matar o pai dele, que você sabe, a herança só vem quando morre o pai. Mandou matar, o pai dele falou, não precisa me matar, em outras palavras, na nossa versão atualizada. Eu te dou herança, pode ir, vai. Coisa que adquiriu em anos, talvez gerações. E o que ele fez? Gastou de maneira errada, de forma errada. Mas quando ele estava lá no chiqueiro, vendo a lavagem dos porcos, o que ele lembrou? Eu tenho um pai. E o meu pai, até para os servos dele, ele dá coisa melhor que essas lavagens aqui. Eu vou ficar aqui comendo lavagem, mas aqui não vou. E a Bíblia fala que ele voltou. E quando ele voltou, o que aconteceu? O pai estava de braços abertos para receber ele. De contrapartida, o irmão invejoso, o que o irmão falou? Estou aqui há muitos anos, oro, jejuo, nunca desviei, nunca fumei, nunca bebei, nunca matei, nunca não sei o quê. Sempre que convoca eu estou lá, e não sei o quê, o religioso. E nada acontece na minha vida. Aqui que o pai fala, filho, sempre foi tudo seu, você não usou porque você não quis, está tudo disponível. Que é o que o filho fala. Para ele tem festa, para ele tem churrasco, para mim, estou sempre aqui, não tem nada. Aí o pai fala que sempre teve tudo para você, você que não quis desfrutar. Tem muito filho dentro da igreja que crê que é filho, mas não se vê como merecedor. E você não é merecedor, é tudo baseado na justiça de Cristo. Se você não enxergar o seu pai como um Deus bondoso e gracioso, e não é porque você merece, você não vai desfrutar. Tiago diz, não tem porque não pede. E quando pede, pede mal. O que é pedir mal? É pedir baseado na justiça própria. Nós não merecemos nada e nem merecíamos, mas Ele decidiu nos dar tudo. Jeremias diz o quê? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então não é só saber que tem um pai, é saber que tem um pai bondoso e gracioso. O que Jesus falou? Deus é bom, só há um que é bom, o Pai que estás no céu. Amém? Irmão, você precisa desafiar o seu Deus. Se tem alguém que gosta de desafios, adrenalina é o seu Deus. Quanto mais alto for o seu pedido, quanto maior for o seu pedido, maior será o milagre na sua vida. Porque Ele tem prazer em fazer coisas grandes, porque Ele é um Deus grande. Ah, eu queria, mas minha mãe e meu pai não me dão.
Mas não estou falando da tua mãe e teu pai natural, estou falando do teu pai celestial. Ele é bom e ele sempre tem para dar. Não tem a ver com você fazer ou deixar de fazer. Tem a ver com o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. João 19:30. Está consumado. Tetelestai. Está consumado. Você só precisa, em fé, pedir que o seu pai quer te dar. Amém? Aleluia. Então, que você possa crer nessa verdade. Como eu te falei, Lucas 15 vai te mostrar a história dos dois irmãos. Aleluia. E terceiro, seja grato. Se você olhar Jesus, quando tem a multiplicação dos pães, o que ele faz? Ai, só os 5 pães, 2 peixinhos. Não vai dar para essa multidão aqui, Senhor. Porque o Senhor não mandou mais. Foi isso que ele falou? Pai, graças te dou. Porque o Senhor sempre me ouve. Ele sabia que ele era amado. Ele sabia que ele era favorecido. Que foi a primeira coisa que ele ouviu quando ele se batiza. Em Mateus 3,17, você sabe da história. E ele falou, Pai, graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. E nós precisamos ser dessa forma. Tem pessoa que nem recebeu o salário, não em Morretes, graças a Deus. Eu conheci pessoas assim lá em Curitiba. Nem recebeu o salário e já está reclamando, fazendo as contas. Meu Deus, salário esse mês não vai dar para nada. Não vai, você acabou de falar. Agora, quando ela ora, o salário fala. O salário é só um bônus. Porque a minha provisão, o meu sustento, o meu recurso, o meu socorro vem do Senhor. Pai, eu te agradeço, porque esse salário já multiplicou. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor já fez na minha vida. Aí você vai ver superabundância. Que é o que aconteceu com Jesus. A Bíblia fala que só tinha 5 pães, 2 peixes, que os discípulos estavam até meio assim. Sabe aquele negócio? Não sei se você já andou em bando. Que você tem dinheiro para comprar 1, 2 doces, você está com vontade. Aí você espera todo mundo ir, você enfia tudo na boca. Aí você vira para o lado, porque você não quer falar com ninguém, não quer que ninguém veja você com a boca cheia. Ou você está com 1 ou 2 balas, não dá para todo mundo, você quer abrir bem devagar. Só que aí quanto mais devagar você quer abrir, mais barulho faz, não sei se já aconteceu com você. Aí você fica, os discípulos ficaram dessa forma. Aí para ajudar, sempre tem um curioso que vê você comendo. Daí ele fala assim, dá para mim, senão eu vou contar para todo mundo. Aí você tem que dividir, não sei se já aconteceu isso com você. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Falou bem assim, dá para mim desse pão, desse peixe, eu vou contar para o mestre que você tem. Daí você vai ter que dar para todo mundo. E foi o que aconteceu, teve que contar. Mas graças a Deus deu para a pessoa certa. Porque tudo que você coloca na mão do Senhor, Ele abençoa e multiplica. Ele abençoa e Ele multiplica. Aquela mulher lá em Reis, que era viúva, ela colocou nas mãos do Senhor um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E o Senhor abençoou e multiplicou. A ponto de a Bíblia falar que ela pediu para os filhos buscar as vasilhas dos vizinhos e as vasilhas não foram suficientes. Então veja. Nós precisamos aprender a ser grato, irmão. Eu não tenho o cônjuge que eu queria, mas é melhor do que eu merecia. Eu não tenho os filhos que eu queria, mas é melhor do que o que eu merecia. Eu não tenho os pais que eu queria, mas é melhor do que eu merecia. Tem jovens que ficam, eu sempre falo para os jovens, que minha mãe é isso, que meu pai é aquilo. Dê glória a Deus, porque tem muitas pessoas aí fora que nem a mãe e nem o pai conhecem. E é o que eu falo para os irmãos, às vezes o jovem reclama do pai e da mãe, mas talvez ele não é o filho que o pai e a mãe queriam ter. Por isso tem que dar graças a Deus. Porque quando nós somos gratos, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus favorece. Irmão, a gratidão abre porta dos céus. Eu sempre falo para os irmãos. Mas a ingratidão, ela fecha portas. Não reclama do que você tem. Porque até o pouco que você acha que tem pode ser tirado. Que é o que aconteceu na parábola dos talentos. Por isso, nós precisamos crer nesse Deus que é gracioso, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá, em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aleluia, poucos minutos. Ô, Jesus. Eu quero encerrar esse momento aqui falando de 7 coisas sobre o poder e a abundância da graça do Senhor. Amém? Fala assim, 7 coisas. Rapidinho. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 20, abre aí. Olha que texto poderoso e profundo que talvez você já leu e não viu os detalhes desse texto aqui. Lembrando, estamos falando de um Deus gracioso, bondoso, que vai fazer superabundar a graça dele na nossa vida, amém? Efésios 3, 20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais,
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Você sabe, esse palavra poder é dínamos, né? Que vem de dinamite, que vem do original enérgio, que vem de energizar. Deus nesses dias quer nos energizar, amém? Mas olha que poderoso que esse texto fala aqui. 7 coisas, Efésios 3:20. Primeira coisa, Deus ora aquele que é poderoso. Quem é poderoso? Deus, amém? Segunda coisa que esse texto fala aqui, ora aquele que é poderoso para fazer tudo. Fazer o que, irmãos? Tudo. Não é uma coisa ou outra, é tudo. Ah, Senhor, eu já pedi isso, acho que eu vou deixar para pedir amanhã. Não, é poderoso para fazer tudo. Tudo. Qual o significado de tudo? É tudo. Então veja, primeira coisa, aquele que é poderoso. Segunda coisa, aquele que é poderoso para fazer tudo. Terceira coisa, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos. Você só precisa pedir. Porque se você pede, Lucas fala o quê? Não haverá impossíveis para todo aquele que crê. Porque para Deus não há impossíveis. Então nós vemos 3 coisas que o texto fala. Poderoso, poderoso para fazer tudo, poderoso para fazer tudo que pedimos. E quarta coisa, aquele que é poderoso para fazer tudo que pedimos ou pensamos. Irmão, até coisa que você está pensando, Deus é poderoso para fazer. Tem coisa que você não está nem pedindo. Você olhou uma casa, uma cozinha, você vai na casa do irmão. Nossa, você não precisa nem ter inveja do seu irmão, porque tudo que você pede, teu pai vai te dar. Salmos 2:8, pede, te darei as nações por herança. Porque qual que é a diferença da inveja e da admiração? A inveja é que você quer a coisa do outro. A admiração é que você quer uma coisa parecida com a do outro. E faz total diferença a inveja com a admiração. Imagina, você vai na casa de alguém, vai na casa do mano da Ramne lá, você só olha a piscina, você fala, nossa, você só pensa, uma piscina dessa lá em casa, Deus vai te dar a piscina. Por quê? Porque Ele é poderoso, poderoso para fazer tudo que pedimos e também que pensamos. Porque não basta você ter as coisas, você precisa desfrutar daquilo que você tem. Talvez você passa no centro, você vê umas casonas ali top, fala, nossa, esse aqui é bem de vida. Irmão, você que pensa. Você olha, você fala um casarão, uma piscinona, mas o cara saiu talvez para atrair a mulher está trancada no quarto, no closet, chorando, porque o marido não está em casa, a filha está se cortando com gilete no quarto, o outro filho está no celular no outro quarto. Felicidade e alegria não está ligado em ter coisas materiais, está ligado em estar ligada na pessoa certa, que é Jesus. Mas vamos lá, quinto. Ora, aquele que é poderoso, então é poderoso para fazer tudo que pedimos, pensamos, e o quinto, abundantemente. Irmão, para pensar, fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos de maneira abundante. Você pede um, Ele quer dar 2, 3, 4, 5, 10. Porque tudo que Deus faz, Ele faz de maneira abundante. Você vai olhar a vida dos apóstolos, tudo que eles tinham era abundante. Porque esse é o coração de quem conhece o seu Pai. É em abundância. O que tinha lá no Éden? A abundância de tudo. O que tem dentro da igreja? Abundância de tudo. Mas continuando aqui, sexto e penúltimo. Aquele que é poderoso para fazer tudo que pedimos, pensamos abundantemente, segundo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então Ele quer fazer abundantemente tudo o que pedimos ou pensamos. Então Ele quer tudo que nós pedimos ou pensamos, Ele quer fazer de maneira abundante. Só que Ele não quer só fazer, Ele quer fazer tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E o último, ora aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente, muito além. Então Ele não quer só fazer o que você pede, Ele quer fazer muito além. E o sétimo e último, segundo o poder dele, que opera em nós. Ele quer fazer, Ele é poderoso para fazer tudo, Ele é poderoso para fazer tudo que pedimos, que pensamos, abundantemente,
muito além. E sétimo, último, segundo o poder dele que opera em nós. Você lembra que eu li Atos 4:33? Por que aqueles discípulos viviam o que eles viviam? Porque eles eram cheios do poder e da abundante graça. Um Deus que é poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente, que não há impossível, quer fazer tudo, segundo o poder dele que opera em nós. Por isso, nesses dias, nós precisamos ser cristãos cheios do poder. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu creio que 5 minutinhos você vai me dar em nome de Jesus, não desfoca. Esse louvor ele é um pouco antigo, eu gosto também, sou parecido com a minha esposa, louvor antigo. Eu gosto do louvor da nova aliança, irmão. Não que os de hoje não tenham, mas tem louvores que marcaram a minha vida na nova aliança que até hoje eu canto. E esse louvor, ele fala, nada nos separará do amor. Sabe o que define a nossa vida? A presença dele define quem nós somos. Não é o que você fez, não é o que você deixou de fazer. É a presença dele que define quem é você e quem nós somos em Cristo Jesus. Então, segundo essa palavra, eu quero que você ore. Se você estava crendo